Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Essa é a parte 4 do vídeo de resolução de questões sobre o nazifascismo. Se você não viu a parte 1, 2 e 3, busca aí no card que eu deixei um link aí. Na parte 4 do vídeo nós vamos resolver as questões 13, 14, 15 e 16. A questão 13 vai falar sobre a Guerra Civil Espanhola, ela é da Universidade Federal do Espírito Santo. E vai trazer o seguinte enunciado. A Guerra Civil Espanhola, 1936 a 1939, em que perderam a vida mais de 1 milhão de pessoas, terminou com a derrota dos republicanos e com a subida ao poder de Francisco Franco, militar espanhol. O Estado espanhol, após a vitória de Franco, caracterizou-se como. A Guerra Civil Espanhola foi muito importante para compreender esse cenário de crise do entre-guerras. A década de 1930 foi extremamente conturbada, no sentido de que os partidários de Francisco Franco, apoiados pelo nazismo, contra os republicanos, foi uma guerra extremamente sangrenta, ela durou aí por volta de 3 anos, terminou com a vitória dos franquistas, dos fascistas franquistas, com a subida de Franco ao poder. O Franco só vai sair do poder na década de 1970, quando ele morre, ou seja, o franquismo espanhol era algo extremamente entranhado na sociedade espanhola, que demorou muito tempo. Eles contaram com o apoio do nazismo. Isso quer dizer o quê? Que a Guerra Civil Espanhola ela foi uma prévia daquilo que ocorreria e acabou ocorrendo na Segunda Guerra Mundial. Então, a alternativa A, que vai dizer que o Franco instalou um regime democrático com tendências capitalistas, está equivocado. Por quê? Era um regime capitalista porque vivia com base na economia de mercado, era antiliberal, mas não tinha tendências democráticas. Também não tinha tendências socialistas, então a A e a B está equivocada. Franco também não era um populista de esquerda e também não era um totalitário de esquerda, ou seja, se ele foi apoiado pelo nazismo, isso significa que ele era alguém de direita, que apoiava um regime de direita. Então, na questão 13, a alternativa correta é a D. Franco instalou um regime totalitário de direita, sendo assim, 13, resposta correta é a letra D. Vamos agora na questão 14, da Fundação Getúlio Vargas, vai trazer o seguinte enunciado para nós. Considere os seguintes itens. Vamos ler os 4 itens e ver o que ele está pedindo. Item 1, nacionalismo e unitarismo. Item 2, controle estatal da imprensa, educação, teatro, cinema, rádio e muitos setores da produção e do comércio. Item 3, economia dirigida visando as indústrias de guerra e o fim do desemprego. Item 4, militarismo e espaço vital. 1, 2, 3 e 4 identificam características de qual Estado? Vamos lá, pessoal, nós estamos estudando, obviamente, o nazifascismo, mas vamos supor que essa questão aparecesse num caderno de questões aleatórias, sem estar discriminado para você fazer inferência. Qual regime ele é? Nacionalista, unitarista, tem o controle da imprensa, da educação, faz uma economia dirigida, visa a guerra, defende o militarismo e o espaço vital. É o regime nazista, certo? Portanto, na questão 14, a alternativa A, que é a correta. Essa não tem lá muito segredo, certo? 14, letra A. Vamos agora resolver a questão 15, também conhecida como antepenúltima questão. Nós vamos resolver também a 17. Eu não falei aqui, mas nós vamos resolver as questões 13, 14, 15, 16 e 17. A questão 15, que é a que nós estamos respondendo agora, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai dizer o seguinte. A experiência nazista alemã inaugurou uma nova modalidade na política, as grandes manifestações de massa. Todas as alternativas apresentam afirmações que contêm estratégias utilizadas na mobilização das massas no período nazista, exceto, ou seja, ele está falando o seguinte, todas essas 5 alternativas aqui fazem parte de mobilizações de massa nazista, menos uma, vamos lá. Essa que vai ser a que nós devemos assinalar, tá bom? Vamos lá, alternativa A. O Führer estimulou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais e projetar a imagem dos alemães como uma nação coesa. Isso ocorreu. O Hitler utilizou
que era líder, né? Führer é líder, ele utilizou o uso do uniforme para dissimular as diferenças sociais de classe existentes ali. Então, se todo mundo estava com a mesma roupa, não tem como você diferenciar as diferenças de classe entre as pessoas. Todo mundo passa a ser igual. Óbvio, todo mundo que pertence à raça ariana. Portanto, a A não é a que nós devemos assinalar. A alternativa B vai dizer que o governo alemão atribuía enorme importância à política de rua pela capacidade de ela transmitir sensação de conforto e engajamento à multidão. Isso ocorreu também. O governo alemão ele incentivava as manifestações de rua para demonstrar a força do regime, ou seja, engajamento, multidão, aqueles discursos que o Hitler fazia para uma multidão em Berlim, ou seja, essa alternativa nós não devemos assinalar porque elas fazem parte, sim, de uma estratégia nazista para fazer as grandes manifestações de massa. Alternativa C vai dizer o governo nazista musicou, filmou e teatralizou os assuntos políticos para atrair a multidão aos eventos públicos. Correto. Isso ocorreu, sim, uma grande teatralização, um uso das imagens, certo? Visando atrair a multidão. Para você ter uma ideia, a embaixada alemã enviava filmes para o Brasil para que os brasileiros de origem alemã pudessem assistir filmes produzidos lá, que exaltasse o regime de lá. Inclusive, aqui no Brasil, muitos eram partidários do nazismo. Se você for ler o livro do Stanley Hilton, Suásticas sobre o Brasil, nós vamos ver uma grande quantidade, uma multidão de pessoas que colaboraram com o nazismo nesse período histórico. Portanto, a C nós não devemos assinalar. A alternativa D vai dizer que o governo alemão estimulou linchamentos e execuções em praça pública, visando o incitamento ideológico e a difusão do ódio racial contra os muçulmanos. O governo, por incrível que pareça, o governo alemão não fez isso. Eles usavam a estratégia de confinar as pessoas de raça diferente por meio da criação dos campos de concentração. Então, o linchamento e as execuções de praças públicas não eram utilizadas pelo regime nazista. Eles preferiam prender as pessoas e confiná-las em campos de concentração, submetê-las ao trabalho forçado e depois à câmara de gás. Ou seja, muita gente morreu, não foi em praça pública. Por quê? Porque o nazismo cometia as suas atrocidades, ou preferia cometer as suas atrocidades, longe dos olhos da opinião pública. Tanto é que até Nuremberg, em 1946, quando denunciou-se de fato os crimes do nazismo, não se tinha lá muito uma ideia do que o nazismo havia aprontado. Portanto, a questão D está correta. O governo alemão não estimulou certo linchamento e as execuções. Isso aqui não era uma estratégia do nazismo. E a alternativa E vai dizer que os nazistas organizaram paradas, desfiles e concentrações de rua como grandes espetáculos com a intenção de emocionar e contagiar a multidão. Sim, eles usavam isso daí. Portanto, a única alternativa que é exceto, que não está coadunando com a questão da estratégia nazista em grandes manifestações, é a alternativa D. Sendo assim, na questão 15, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 16, da Universidade Federal de Minas Gerais, vai trazer o seguinte enunciado. A restrição do espaço democrático é uma das características principais do período entre as duas guerras, 1918 a 1939. Beleza, todas as alternativas apresentam acontecimentos que confirmam essa citação, exceto, ou seja, o que a questão está falando? Todas essas alternativas aqui, elas confirmam o quê? O extremismo que estava vigente entre 1918 e 1939, como a Guerra Civil Espanhola, a Marcha sobre Roma de Mussolini, o fim da República de Weimar e os expurgos soviéticos, ou seja, somente a Revolução dos Jovens Turcos não está atrelada a esse contexto histórico. Sendo assim, na questão 16, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora na questão 17, também conhecida como última questão. É da UFPR, vai trazer o seguinte enunciado. O período de 1919 a 1939, pelos componentes que o constituíram, marcados por esperanças e frustrações, é tido como um dos mais críticos da época contemporânea.
dos esforços para superar a devastação da Primeira Guerra Mundial, se encaminha para a recuperação e logo em seguida para um novo conflito mundial. Ok. A respeito desse período, é correto afirmar que, vamos analisar a 01. A 01 vai dizer que a frustração e o inconformismo dos alemães, submetido a cláusulas do Tratado de Versalhes, levaram-nos a chamar esse acordo de Diktat. Diktat significa imposição. E, de fato, se você for ler mais uma vez, eu vou recorrer ao livro do Keynes, As Consequências Econômicas da Paz, fez com que a Alemanha fosse punida de maneira excessiva no Tratado de Versalhes, o que tornou o cenário político muito propício para discursos extremistas como o de Hitler. Então havia sim uma frustração e um inconformismo por lado dos alemães que fizeram com que grande parte da sociedade alemã optasse por soluções extremistas nesse período histórico. Portanto, a 01 está correta, marquem aí. A 02 vai dizer que a Liga das Nações, a Sociedade das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, recebeu o apoio de todas as potências e teve atuação decisiva para evitar todas as crises internacionais da década de 1930. Está incorreto. A Liga das Nações, que de fato foi criada após a Primeira Guerra Mundial, ali na esteira do processo do Tratado de Versalhes, não recebeu o apoio de todas as potências, inclusive os Estados Unidos, no caso, o presidente Woodrow Wilson, que idealizou a Liga das Nações. Foi vetada a adesão dos Estados Unidos à Liga das Nações pelo Senado. O Woodrow Wilson já tinha saído, ele já tinha deixado a presidência, ou seja, o presidente do país que idealizou, certo, não entrou, ou seja, a nação cujo presidente idealizou a Liga das Nações não entrou na Liga das Nações. A influência, ou seja, o apoio, o peso, melhor dizendo, para evitar as crises internacionais ocorridas em 1930 na Liga das Nações foi extremamente ruim, foi falha, tanto é que a Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial e acabou sendo implodida. Inclusive, depois da Segunda Guerra, tiveram que criar uma outra instituição de caráter supranacional, conhecida como Organização das Nações Unidas. Portanto, a 02 está incorreta. A 04 vai dizer que a União Soviética participou ativamente da política internacional europeia na década de 1920. Incorreto. A União Soviética se voltou para si na década de 1920 com o objetivo de criar a sua política econômica e fazer o seu processo de estruturação econômica rumo ao socialismo. Então, a União Soviética ela não participou ativamente da política internacional europeia na década de 1930. Essa participação política no âmbito internacional da União Soviética, tanto no contexto europeu quanto no contexto mundial, ela vai ocorrer em décadas posteriores, não na década de 1920. A 08, ou seja, a 04 está incorreta. A 08 vai dizer que nesse período houve a vitória das ditaduras de tipo nazi-fascista na Itália e na Alemanha, além de regimes autoritários em diversos países como Portugal e Espanha. A 08 está correta. Se você for observar que o período entre 1919 e 1939 foi um período de extremismo, ou seja, em que as sociedades estavam muito suscetíveis aos discursos extremistas, essa alternativa está correta. Portanto, até agora a 01 e a 08 estão corretas. Vamos analisar as 16 agora. A 16 vai dizer que a crise de 29 e a grande depressão econômica que ela gerou desencadearam também crises políticas, reacenderam nacionalismos econômicos e políticos, facilitaram a ascensão de ditaduras e contribuíram para o advento da Segunda Guerra Mundial. Correto, a crise de 1929, que foi uma crise da superprodução do capitalismo, eu falo isso em outros vídeos, ela apressou as coisas, ela propiciou para criar um caos para que gerasse regimes extremistas, regimes nacionalistas e, no caso da Itália, de regime de cunho fascista e da Alemanha de cunho nazista. Portanto, a 16 está correta, sendo assim, estão corretas a 16, a 8 e a 1, totalizando 25, ou seja, a soma dá 25, na questão 17, a soma é 25. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.